Continuando aí o nosso estudo sobre o binômio de Newton, nós temos a última atividade para ser corrigida. A primeira questão: se a soma dos coeficientes do binômio 7 sobre x menos 3 raiz quadrada de y elevado a p é 4.096, então qual deve ser o valor de p? Bem, em aulas anteriores nós já falamos que para a gente encontrar a soma dos coeficientes de um determinado binômio, do desenvolvimento de um binômio, é só a gente substituir as incógnitas por 1. Bem, dessa forma é o que nós vamos fazer nessa questão. Eu vou substituir o x por 1 e o y por 1 e realizar os cálculos necessários. Assim a soma vai ficar 7 sobre 1 menos 3 raiz quadrada de 1 elevado a p. 7 sobre 1 dá 7, menos 3 vezes a raiz quadrada de 1, que é 1, elevado a p. Isso vai me dar o valor da soma. Só que o valor da soma a questão já me deu, é 4.096. Termino de resolver. 3 vezes 1 dá 3, então vai ficar 7 menos 3 elevado a p, é 4.096. 7 menos 3 dá 4, então 4 elevado a p dá 4.096. Eu vou então pegar e fatorar. Esse 4 é 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado elevado a p é igual a 2 elevado a 12, que é o valor fatorado do 4.096. Potência de potência, 2 elevado a 2 elevado a p. Quando eu multiplicar os expoentes, vai ficar 2 elevado a 2p é igual a 2 elevado a 12. E aí nós temos então uma equação exponencial. Vou cancelar as bases 2 e vou igualar os expoentes. Então 2p é igual a 12, logo p é 12 dividido para 2, portanto p é 6. De forma então que o expoente desse binômio deve ser então o expoente 6, para que a gente tenha a soma dos coeficientes igual a 4.096. A segunda questão: ao desenvolver o binômio x mais y ao quadrado, tudo isso elevado a 14. Qual será o, na letra A, termo central? Primeiro vamos lembrar do que nós explicamos na aula de ontem, Se nós temos aí um expoente 14, a quantidade de termos é sempre um a mais do que o expoente. Então, quando eu tenho o expoente 14, a quantidade de termos é 15. Se a quantidade de termos é 15, então o termo central ele vai ser o oitavo termo. Por isso, então, quando a questão pergunta quem é o termo central, ela está perguntando quem é o T8. Bem, como eu quero saber apenas o termo central, eu não preciso desenvolver todo esse binômio. Basta que eu vá diretamente, utilizando aí a fórmula do termo geral do binômio de Newton, basta que eu utilize ela para encontrar então quem é o T8. Pela fórmula do termo geral, o T8 ele vai ficar o binomial de 14 sobre 7, lembrando que é o binomial de 14 porque o expoente é 14, sobre 7 porque a gente viu, quando a gente falou de termo geral do binômio de Newton, que a classe ela é uma unidade a menos do que o termo. Então, se o termo é o oitavo, a classe é a sétima. Por isso, binomial de 14 sobre 7, multiplicado pelo primeiro, que é o x, elevado ao de cima menos o de baixo, 14 menos 7 dá 7, multiplicado pelo segundo, que é y ao quadrado, elevado ao de baixo, que é 7. Bem, é só agora a gente pegar e desenvolver esse termo aí. Logo, o termo 8 vai ficar. O binomial de 14 sobre 7 é 14 fatorial sobre 7 fatorial vezes 7 fatorial. Multiplicado por x elevado à sétima. E aí, claro, y ao quadrado elevado à sétima dá y elevado a 14, porque nós vamos ter que multiplicar os expoentes. Eu vou agora calcular o binomial, desenvolvendo 14 fatorial até chegar no 7 fatorial. Um dos 7 fatoriais eu desenvolvo, o outro 7 fatorial eu guardo para poder cancelar com o 7 fatorial de cima. Aqui eu cancelei os 7 fatoriais, multipliquei desde o 14 até chegar no 8, deu esse número que nós temos aí, 17.297.280, e calculei, multipliquei do 7 até chegar no 1, 7 fatorial, dá 5.040. Repete o x elevado a 7, repete o y elevado a 14. Agora eu vou pegar esse 17.297.280 dividido por 5.040, isso vai dar 3.432. X elevado à sétima e y elevado a 14. Então esse é o termo central do desenvolvimento desse binômio.
E aí, claro, observem a grande utilidade que nós temos quando a gente sabe calcular o termo geral do binômio de Newton. Porque você não precisou desenvolver o binômio todinho. Imagine o trabalho que daria desenvolver esse binômio inteiro, expoente 14, só para saber o termo central. Eu não precisei desenvolver todo. Utilizando o termo geral, eu fui direto no oitavo termo, que é o termo central, e encontrei facilmente o valor dele. A letra B pede o termo independente de x. Lembrando que o termo independente de x é aquele termo que vai aparecer x elevado a zero. Porque na hora que aparece x elevado a zero, como x elevado a zero é 1, eu vou cancelar os x, e aí vai ficar independente dele. Bem, para a gente então fazer o termo independente de x, eu tenho que primeiro fazer o termo geral desse binômio, para que eu possa ver qual é a cara que tem o termo geral desse binômio. Então vamos lá então. Imaginemos aí um termo de ordem p mais 1, da maneira como a gente falou de termo geral do binômio. O termo de ordem p mais 1, ele vai ser o binomial de 14 sobre p, porque você vai pegar a classe 1 a menos do que o termo, 1 a menos do que p mais 1 é p. Aí, claro, multiplicado pelo x elevado ao de cima menos o de baixo, então 14 menos p, multiplicado pelo segundo elevado ao de baixo, que é p. Então ficaria y ao quadrado elevado a p. Isso é a cara do termo geral do binômio de Newton, né? Do termo geral do desenvolvimento do binômio de Newton. O que eu quero? Eu quero, então, o termo independente de x. Para que eu quero o termo independente de x, eu tenho que fazer aparecer x elevado a zero. Ou seja, no lugar que tem x elevado a 14 menos p, eu tenho que fazer aparecer x elevado a zero. Dessa forma, então, é só a gente pegar, no lugar do x elevado a 14 menos p, igualar a x elevado a zero. E aí eu vou ter uma equação exponencial de mesma base, cancela as bases x, vai ficar 14 menos p igual a zero, portanto, p igual a 14. Ou seja, o que eu descobri com isso? Se eu quero encontrar o termo independente de x, eu tenho que colocar o p igual a 14. Descobri qual o valor de p que eu tenho que calcular. O p tem que ser 14. Então agora eu volto para a fórmula do termo geral do binômio de Newton, aquela que está lá em cima. O termo p mais 1 é o binomial de 14 sobre p, multiplicado pelo x elevado a 14 menos p, multiplicado pelo y ao quadrado elevado a p. Volto para essa fórmula e no lugar do p eu coloco 14. Então vai ficar o termo 14 mais 1 é igual ao binomial de 14 sobre 14, multiplicado pelo x elevado a 14 menos 14, multiplicado pelo y ao quadrado elevado a 14. Pode olhar como eu coloquei, onde tinha p, coloquei 14. Então vai ficar que o termo 15, ou seja, o 15º termo, é igual, o binomial de 14 sobre 14 é 1, x elevado a 14 menos 14 é x elevado a zero, do jeito que eu queria, né? Y ao quadrado elevado a 14, quando eu multiplicar os expoentes, já que é potência de potência, dá y elevado a 28. Então o termo 15 ele vai ficar 1 vezes 1 vezes y elevado a 28. Ou seja, o 15º termo, que é o termo independente, quando a gente quer saber aí o termo independente de x, o termo independente ele vai ser y elevado a 28. Beleza, então. Letra C. Eu quero saber o coeficiente de x elevado a 9 e y elevado a 10. O que é isso? O coeficiente é o número. Qual é o número que vai, no desenvolvimento desse binômio, aparecer multiplicando o x elevado a 9 e y elevado a 10. Toda vez que eu quero saber coeficientes de determinada potência, que nesse caso é da potência x à nona, y à décima, eu tenho que trabalhar com o termo geral do binômio de Newton. Essa é a grande utilidade dele. Nós já sabemos que o termo geral do binômio de Newton é esse que está escrito aí na letra B, que eu repeti na letra C. O termo de ordem p mais 1, ele é o binomial de 14 sobre p, multiplicado pelo x elevado a 14 menos p, multiplicado pelo y ao quadrado elevado a p. Então vamos pensar. Observando o que eu quero que apareça, por exemplo, x à nona. Em vez de x a 14 menos p, eu quero que apareça x à nona. Por que eu falei, por exemplo? Porque nós temos várias maneiras de fazer. Várias não, duas maneiras de fazer. Eu posso trabalhar com o x à nona, mas eu posso também, se eu quiser, trabalhar com o y à décima. Qualquer um dos dois que você trabalhar vai dar o mesmo resultado. Se eu quero que apareça x à nona,
Então, na verdade, eu quero que esse x elevado a 14 menos p seja x à nona. Cancelando as bases, eu quero que 14 menos p seja igual a 9. Então, nós temos que menos p tem que ser 9 menos 14. Logo, menos p é menos 5, o que quer dizer que o p tem que ser 5. O que eu fiz? Eu primeiro descobri o p que vai me dar aquele expoente que eu quero, x à nona, y à décima, esse p é 5. Agora eu faço o quê? Eu pego o 5, substituo no lugar do p, lá no termo geral do binômio de Newton. Vai ficar então da seguinte maneira: o termo de ordem 5 mais 1 é o binomial de 14 sobre 5, multiplicado pelo x elevado a 14 menos 5, multiplicado pelo y ao quadrado elevado a 5. Claro, termo 5 mais 1 é o termo 6, né? Na verdade, então eu quero o sexto termo. O coeficiente que vai multiplicar x à nona, y à décima, é o coeficiente do sexto termo. Isso vai me dar, então, o binomial de 14 sobre 5 é 14 fatorial, sobre 5 fatorial vezes 9 fatorial. X elevado a 14 menos 5 é x à nona, como eu quero. E y ao quadrado elevado a 5 é y à décima. Eu vou agora desenvolver o 14 até chegar no 9 fatorial, desenvolvo o 5 fatorial e repito o 9 fatorial da base. Bem, feito esse desenvolvimento, quando eu cancelar 9 fatorial, 14 vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, isso aí vai me dar 2.162.160. E 5 fatorial dá 120. Agora eu pego 2.162.160, dividido para 120, isso vai me dar 18.018. X à nona, y à décima. Isso não é a resposta, porque eu não estou perguntando quem é o sexto termo. Eu estou perguntando quem é o coeficiente desse termo. Como o coeficiente é o número que está multiplicando, o número que está multiplicando é 18.018. Portanto, o coeficiente que eu estou pedindo é 18.018. A terceira questão, da Universidade Estadual da Paraíba. Se o coeficiente de x à quinta no desenvolvimento de x mais k elevado a 8 é 7, então qual é o valor de 4k? Lembrando que esse k não é incógnita. Esse k é uma constante qualquer. Bem, como eu quero saber quem é o coeficiente do x à quinta, como eu quero trabalhar com ele, nós vamos ter então que começar primeiro pelo termo geral do binômio de Newton, para eu ver qual é a cara das potências desse binômio. Então, pegando aí, por exemplo, o termo de ordem p mais 1, ele vai ser o binomial de 8 sobre p, porque eu estou elevando a 8, né? Por isso o binomial de 8, multiplicado pelo x elevado ao de cima menos o de baixo, então 8 menos p, multiplicado pelo k elevado ao de baixo, que é p. Bem, sabendo que o termo geral do binômio de Newton tem essa cara, então agora eu vou para a parte que eu quero. Eu quero, na verdade, averiguar quem é o coeficiente do x à quinta. Então, na verdade, eu quero fazer aparecer o x à quinta. No lugar desse x elevado a 8 menos p, eu quero que seja x à quinta. Então, você pega e iguala x elevado a 8 menos p a x à quinta. Cancela as bases, já que aí é uma equação exponencial. Vai ficar 8 menos p igual a 5. Portanto, menos p é 5 menos 8. Logo, menos p é menos 3. E, portanto, p é igual a 3. Bem, o que eu descobri? Eu descobri que para que eu encontre o coeficiente do x à quinta, eu vou ter que colocar no lugar do p um 3. Dessa forma, então, voltemos lá para o termo geral do binômio de Newton e no lugar do p eu vou colocar 3. Vai ficar o termo 3 mais 1 é igual ao binomial de 8 sobre 3, multiplicado pelo x elevado a 8 menos 3, multiplicado pelo k elevado a 3. Bem, então, o quarto termo, né, o termo 4, o binomial de 8 sobre 3, eu desenvolvi o 8 até chegar no 5, repeti o 5 fatorial de baixo, e aí o 3 fatorial que apareceria dá 6. Eu já coloquei aí direto, eu comi, digamos assim, uma linha do cálculo. E aí x elevado a 8 menos 3 é x elevado a 5, k elevado a 3. Eu vou agora cancelar o 6, cancelar o 5 fatorial. Então, o quarto termo ele vai ficar 8 vezes 7, vezes x à quinta, vezes k ao cubo. Portanto, o quarto termo ele é 56k ao cubo x à quinta. Bem, se o quarto termo é 56k ao cubo x à quinta,
Lembrando que a incógnita aí é apenas o x, o k ele é uma constante, então na verdade o coeficiente desse termo é 56k ao cubo. E a questão está me dizendo que esse coeficiente é 7. Então eu vou pegar e igualar 56k ao cubo ao 7. Se 56k ao cubo é igual a 7, então k ao cubo é 57, digo, k ao cubo é 7 sobre 56. Vou simplificar por 7 em cima e embaixo, então k ao cubo é 1/8. De forma que o k é a raiz cúbica de 1/8, ou seja, o k é 1 sobre 2. Bem, se o k é 1 sobre 2, agora eu vou para o que a questão pede. O que a questão pede não é o valor de k, é o valor de 4k. Então 4k vai ser 4 vezes 1 sobre 2. 4 vezes 1 dá 4, então seria 4 sobre 2, que é 2. Portanto, 4k é igual a 2, de forma que a resposta correta é a letra B. A quarta questão. Mostre que a soma dos coeficientes do binômio x menos y elevado a n é igual a 0 para todo n. Lembrem do que eu falei. Para a gente determinar a soma dos coeficientes, é só colocar no lugar das incógnitas 1. Como as incógnitas são x e y, então coloque 1 no lugar do x no lugar do y. De forma então que a soma vai ficar 1 menos 1 elevado a n. 1 menos 1 é 0, 0 elevado a n é 0. Ou seja, a soma dos coeficientes do binômio de Newton é sempre 0 para todo o valor de n. A quinta questão, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A soma dos coeficientes de todos os termos do desenvolvimento de x menos 2y elevado a 18 é igual a quanto? Isso é mais uma questão fácil como a questão 4. Se eu quero a soma dos coeficientes do desenvolvimento desse binômio, é só a gente trocar as incógnitas x e y por 1. Então, trocando as incógnitas por 1, a soma vai ficar 1 menos 2 vezes 1 elevado a 18. 2 vezes 1 dá 2, então a soma é 1 menos 2 elevado a 18. 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 elevado a 18 é 1. Portanto, então nós temos que a soma de todos os coeficientes do desenvolvimento de x menos 2y elevado a 18, essa soma é 1, de forma que a resposta correta é a letra B. Dessa forma, então, a gente finaliza por aqui a correção dessa atividade e vamos retomar com a atividade de fixação melhor sobre este assunto.